Bom dia, meu povo, boa tarde, como é que vocês estão, meu povo, minha pova? Felipinho aqui com vocês, né, como é que vocês estão? Tudo jóia? Cara, só agradecendo aí, pessoal, que tá acompanhando o canal, né, eu tô vendo, todo dia eu tô acompanhando o canal, né? Mas beleza, hoje a gente vai falar de quê, galera? A carteira tá pegando fogo! A carteira tá pegando fogo, galera. A gente já atingiu o marco de 10, mas como tá tudo pegando fogo, a gente caiu aí de 10 para 9.890, né? Tá caindo aqui uma queda expressiva de 220. E aqui é aquele momento que a gente tem que trocar uma ideia. Por quê, Felipinho? Porque a gente tava vendo um período muito bom, né? A gente veio ali em junho, veio em julho, né? Carteira verdinha, mesmo pegando fogo em alguns ativos, mas ainda tava verdinho, né? Tava com 80, 50, 10, às vezes ali no verdinho. E agora é aquele momento que tá menos duzentão, Felipe. Como é que tá a tua cabeça? Cara, menos duzentão na conta, a gente tem que sentar o pé no chão e falar assim: não vou mexer na carteira, vou tentar entender o que está acontecendo. E nessa perspectiva, eu fui fazer o quê? Como um bom investidor, fui tentar entender, né? Então eu abri aqui os fundos, vi que estava tudo pegando fogo normal, Selic alta, guerra, momento de política no Brasil, uma porrada de coisa acontecendo. E o que eu fui dando uma mapeada aqui, eu encontrei o RBRY com uma discrepância. Eu vou dar um zoom para vocês. Mas tá bem discrepante. E por que tá discrepante? Eu vou mostrar para vocês aqui uma parada que é ver os lançamentos. Vocês vão ver a quanto eu comprei o camarada e o camarada eu comprei ele ao longo dos meses, entendeu? Então dá pra ver uma evolução na queda do cara. Então aqui vocês vão ver, ó. A minha primeira compra foi a R$ 92. Comprei uma cotinha, porque justamente é muito caro, né? RBI muito caro. Já já eu explico sobre o fundo pra vocês. Aí depois eu fui lá, dia 15 sobrou uma graninha, eu fui lá e comprei mais uma cota 90, porque eu vi, pô, eu comprei 92, tá 90. É um fundo bom, né? Tem uns fundamentos maneiros, trocou de gestão, que isso é um ponto muito importante da nossa conversa hoje. Fui lá e comprei. Aí abri o mês 7, tava com graninha, salário, pipipi, popopó. Falei, o quê? Vou comprar mais uma cotinha, porque tava 88, pô. Lembra que eu comprei 92? 90? Falei, pô, 88 tá show de bola. Fui lá, comprei. Aí no mesmo mês eu falei, mano, tá sobrando uma graninha, eu vou aportar pra mim não jogar esse dinheiro pra um iFood, pra coisas afins, né? Aí eu comprei três cotinhas a 88, de novo. Só que com uma volatilidade ali pequena, né? De 15 para 55, mas ainda tá na casa dos R$ 88. Só que aí, no dia 10, eu vi que ele tava 86. Aí eu falei, mano, vou comprar mais 3 a 86, né? E aí essa foi a história com a RBY. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada. Porque hoje vocês estão vendo que ele tá R$ 80. Então, pra quem que comprou 92, isso aqui é uma parada muito importante. Tô perdendo literalmente R$ 12 em cima da cota, né? Se for comparar. Só que ali a gente vai ver que eu tô com um saldo negativo aqui no RBI de R$ 72,85, cara. Isso aqui é pesado, mas a gente tem que aguentar essa pressão, porque a gente quer viver de renda, é isso aí. Então vamos só tentar entender. RBRY, né, é um fundo anexado a CDI, isso é muito importante, a gente pode trocar essa ideia depois, mas vocês têm que entender que cada fundo que vocês escolhem, ele vai alocar o patrimônio, o dinheiro, em algum indexador. Então eles podem escolher CDI, né? Quando a gente fala CDI, é literalmente tipo o CDB da vida. Só que não vai ser só aquele CDB, né? Que aí vai render com base na Selic, né? Ele vai fazer esse aporte mais alguma porcentagem. Então ele vai fazer CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 3 e por aí vai. Então, esse mais alguma coisa que é muito importante pra gente, porque rende mais que o CDI. Porque senão ele poderia pegar o dinheiro todinho, falar assim, a gente tem 1 milhão de cotistas, aí a gente tem 10 bilhões aqui de PL, vamos jogar esses 10 bilhões no Nubank, na caixinha do Nubank, que tá rendendo 100% de CDI. Não, entendeu? Ele faz os aportes direitinho. Beleza, só que aí tem um ponto importante, né? A gente tá vendo um fundo, ele é CDI, já expliquei isso pra vocês, e ele tá descontado demais. Esses fundos, vocês vão ver que a HGLG também tá descontado, viu, pessoal? Eu só vou fazer uma comparação, apesar de um ser tijolo, outro ser de papel, mas a HGLG também tá descontado. Aí quer dizer que o HGLG agora ficou ruim? Não, do nada, da noite pro dia, a HGLG ficou uma bosta. Não, cara, tá descontado. Isso aqui é período ciclos normais do mercado. Vai acontecer isso a depender de como tá o mercado. Então tem várias coisas acontecendo nesse 2026, principalmente nesse período, né? Tá acontecendo muita coisa. Se a gente for comparar esse marco nosso com o marco de 2025, de 2024, até de 2020, que tem gente que quer comparar na época da pandemia, a gente vai ver vários marcos, vários ciclos e a bolsa sofre ou tende a se valorizar, né? E agora a gente tá vendo o sofrimento. Então, eu gosto de perceber que é o melhor momento. Então, quando eu tô olhando minha carteira, queimando aqui, eu não tô tão preocupado porque na minha cabeça é momento de compra. Eu tô mais preocupado em não ter dinheiro para aportar no momento, que é o que eu não tenho mais, acabou, para aportar, do que meu dinheiro tá caindo. Porque, tipo assim, a gente só perde quando vende. Galera, bota isso na cabeça, só perde quando vende. Comprei o ativo.
Comprei o RBY 92. Tô perdendo dinheiro? Não, é como se meu dinheiro tivesse desvalorizado. É literalmente isso. Né? Ele tá desvalorizado. Só que aí a gente consegue consertar isso a longo prazo, porque o fundo vai pagar dividendo, então uma hora vai se corrigir. Então essa perda, com muitas aspas, né? Essa desvalorização uma hora se corrige, então isso não é problema para agora. Só que a gente tem que ficar atento, porque querendo ou não, comprei em 92, né? Uma cota naquela época. E aí já tá R$ 80 o cara. Então a tendência é muito de baixo, né? A gente olha o gráfico aqui, ó. A tendência é ladeira abaixo. Mas aí, agora, a dica do Filipinho, informação, como é que a gente deve perceber? A gente consegue ver aqui, ó, que o dividend yield desse cara é de 16,86. Então vai render uma média ao mês, né? O dividend yield, que seria tipo assim, o dividendo dele dividido ao longo do ano, tá? 12 meses ali, esse 12 em é 12 meses. Então, o dividend yield dele, então ele pagou nos últimos 12 meses uma porcentagem de dividend yield de 16,86, cara. É muita coisa. Isso aqui né, é muita coisa. Justamente porque o fundo é muito bom. Só que aí teve uma mudança de gestão, que é o ponto principal. Ele é muito bom, tá descontado, a gente já sabe disso. E por que, que ele é muito bom, Fê? Por que, que tu tá falando isso pra mim? Ó, lembrando que ele é fundo de papel, galera. Se ele é fundo de papel, ele tá emprestando dinheiro pra alguém, tá gerando essa dividazinha, alguém vai pagar pra gente, entendeu? Prestei milzão, ele é o agiota. Fundo de papel é o agiota da gente. Emprestei milzão aqui pro Filipinho. Vou fazer o quê? Ô, Felipinho, eu te prestei Milão. Milão. Aí é Milão, CDI mais 4. Então tu vai ter que me pagar isso daí, entendeu? Mas aí é em outra perspectiva, né? A gente já vai ver como é que ele vai voltar esse dinheiro pra ele, porque querendo ou não, ele tem a taxa de administração que é alta, né? 1,30% é muita coisa. A taxa de administração a gente nem percebe, mas existe. A gente está comprando um ativo, essa taxa de administração meio que está embutida no valor do próprio da cota, né? Então a gente não percebe. O valor patrimonial esperado era de 100, só que aí o que que tá acontecendo com ele, Filipinho? Eu tô doido para saber. Vamos correr um pouquinho aqui na informação, né? Ó, o relatório mais recente agora é da Pátria, galera. Então, mudou a gestão. Antigamente era RBR. Agora não é mais RBR. Agora é a Pátria. E aí, nessa mudança, galera, nessa mudança. Ah, Felipe, mudou gestão, quer dizer que o fundo vai baratear. Não, não é isso que eu tô falando. É que quando muda a gestão, são novos olhos para o que tá dentro do fundo. E a RBR tava fazendo uma gestão, entregando uma informação para os cotistas. E aí a gente tava, pô, beleza, o fundo tá maravilhoso, zero problema, tá tudo ótimo aqui, pá. E os problemas não estavam acontecendo, não estava sendo transmitido, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, esse relatório gerencial aqui da Pátria, mais recente, quando a gente desce aqui pro fundo, ó, eu não vou focar muito aqui na parte dos resultados, né? Por enquanto, depois a gente dá uma olhada aqui, mas que é importante te perceber, e principalmente o momento que a Pátria entrou foi bem aqui, né? Em fevereiro de 2026, ela entrou aqui e aí a gente sentiu essa pressão aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó, para quem pega o relatório e ainda não sabe entender algumas coisas do relatório, essa parte aqui é de movimentação da reserva acumulada é justamente o acúmulozinho que o fundo pode fazer para em algum momento ele querer distribuir ou não, né? Ele tem aquela folga, né, na hora de dividir os dividendos, porque ele pode ter algum prejuízo ao longo do mês. Então, aqui, meu irmão, ele não estava zerado. E esse zerado aqui é culpa de alguém, né? Alguém saiu aí e levou o dinheiro, de certo modo, né? Então é muito complicado. A gente vê aqui que tem 87% residencial. Isso aqui, para quando a gente olhar o relatório e olhar esses 87, não é só a gente olhar assim e falar, porra, 87, oh my god. Não. É olhar 87 e pensar, porra, se dessa grande parte do meu dinheiro, né, do dinheiro do fundo, se essa grande parte aqui, que é 87%, é muita coisa, der um problema em alguma coisa que tá aqui dentro do 87%, vai refletir no valor. Tem que entender dessa forma, né? E quando a gente falar que um fundo tá muito alocado, né? Como é o caso do Gary 11, tinha muita, mano. Então, eu acho que era 37% que tava ali em Carrefour. Diminuiu. Acho que tá de 37, caiu pra 20 e poucos, né? Fez uma venda legal de Gary. Ali, ele fez uma venda bastante ali de Carrefour, né? O Gary. Então, a gente percebe o quê? O que a gente tem que ver? Pô, 32%. A maior parte do alocamento do fundo tá nesse cara, pô. Se der uma merda, um problema com esse cara, a gente vai sentir na hora. Ah, saiu uma notícia na Globo, saiu uma notícia em algum ponto de news. Cara, tem que ficar atento, porque qualquer informação que vier desse ponto vai bater direto. Agora é diferente quando o fundo tá exposto a 15%. 10% da carteira do fundo, 3, 8%, 2%. Quer dizer que, tipo, se eu tenho 2% de Carrefour, deu um problema no Carrefour, uma treta política,
algum problema estrutural, infraestrutural, gerencial, mano, 2% não vai impactar, porque vai ser em cima de 2% que essa empresa representa dentro da nossa carteira, que vai impactar, entendeu? É esse o pensamento. Olhou esses númerozinhos aqui, tem que ter essa noção. Então, a gente tem que ver, pô, vamos ver quais são os... Quem é que tá dentro desses 87, né, dessa parte residencial, pra gente conseguir monitorar ao longo do mês, ao longo do ano, o que está acontecendo com esses ativos, entendeu? Mas a informação mais relevante que a gente tem é justamente esse ponto aqui de alocação, ó. Carteira do fundo. Então a gente está vendo que ele está tentando dissolver a carteira dele, tentando efetuar vendas, então isso é um processo lento. E durante esse processo vai desvalorizar a cota, não tem como. Então a alocação total é de 5,8% do PL. Então 5,8% do PL, do dinheirão, 2 bilhões de PL. 5,8% tá aqui, ó, no RBRR, né, que ele tem uma presença forte. Tem esse cara aqui, tem um GRI, tem um PCI, e tem o XPCI, né? Esse aqui uma galera conhece. Beleza? Mas aí, aonde que mora o perigo? Onde é que mora o problema? A watchlist. Quando a gente ouvir, tá ali no YouTube, tá acompanhando algum cara de investimento, algum influencer de investimento, ele falar de watchlist, ele vai pular muitas etapas. Vai falar watchlist, tu vai ficar perdidão. Então, o que é watchlist, Filipinho? Watchlist. Ouviu o cara falando sobre watchlist? É a lista que a gente tem que acompanhar, que o fundo está acompanhando, que a gestão do fundo está acompanhando. Tem uma lista ali de fundos, né, que o dinheiro está alocado, e a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Fundos, a gente poderia colocar como se fosse uma lista de risco, mas não é literalmente risco, é só pontos de atenção. Então, a watchlist anteriormente, quando ainda não era da Pátria, a watchlist estava de boa. O fundo tava filé, ninguém na watchlist. Só que aí preocupa a Pátria falou: não, vem cá, garotinho, vem cá, garotinho. E começou a colocar todo mundo que tem um risco, um probleminha ali que a gente tem que ter uma atenção. Então tem que ficar de olho aqui nesse CRI, tem que ficar de olho nesse outro CRI, tem que ficar de olho nesse outro CRI, tem que ficar de olho nesse CRI. Tá vendo que é um monte? Tá vendo que é bastante? E esse bastante dá quanto, Filipinho? Se a gente vier aqui, ó, na watchlist, aqui começa 1,5, 1,4, já dá 2,9, né? 9,4. Quase 10%, né? Se a gente for arredondar, talvez dá pra bater 10%. Mais ou menos 10% da watchlist, se não 10% do fundo. Cara, então é uma parada, é uma informação muito importante, porque vocês vão ouvir o cara falando do watchlist, o RBI, papapá. Mas é basicamente, antigamente a gente tinha uma gestão. O Josézinho tava cuidando ali do fundo, tava falando pra gente que o fundo tá de boa, tá maravilhoso, não tem problema. Pode botar dinheiro aí, compra cota, pá, e é nóis. Todo relatório que vem a gente tá de boa. O fundo não tá de boa. Aí trocou a gestão, agora não é mais Josézinho, agora é Rianzinho. Aí Rianzinho falou: não, peraí, cara, eu tava estudando, tava investigando aqui, tava dando uma, tá ligado? Uma raspada. Encontrei 10 caboquinhos aqui que tá com problema. Eu encontrei aqui 10% de tudo. Tá com um negócio assim que a gente tem que dar uma olhada, tem que ficar atento. Então, é importante demais a gente perceber. Se vocês olhando aqui, ó, nessa tabelinha, vocês veem o quê? Residencial e loteamento e residencial. Cara, isso aqui é muito importante. Se 87%, mais uma vez nessa tecla, vou bater de novo nessa tecla, 87% do nosso dinheiro tá em residencial, se 10% da parada toda tá em residencial, da parada que tá com problema, então a gente tem que ver que 10% vai refletir em cima de 87, que é muita coisa. Então vai impactar no fundo. Por isso que o fundo tá sofrendo. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver que a Pátria tá conseguindo dar uma mexida, né? E aí essas mexidas, o que que são essas mexidas? É algumas compras, ó. Então, durante o mês, ó, eu posso dar um zoom aqui pra vocês? Ó, mas durante o mês, alocou 16,9 milhões nesse CRI aqui, CRIDAO, né? Aí como é que ele fez? Ele alocou 16,9 milhões no CRI. Aí o contrato é como? CDI mais 4,5%. E faz o quê? Além disso, aumentamos nossa exposição em 5,1 milhões no CRI Moss, Jardins, Pinheiros 2, né? Com contrato de quê? CDI mais 5,7. Então a gente vai vendo aqui que ele fez esse alocamento. Então, como é que a movimentação, como é que foi feita? Pegamos dinheirinho e alocamos nesses caras aqui, aumentamos a exposição, compramos esse outro aqui e por aí vai. E aí, o que é interessante saber? CDI, cara. CDI. A gente tá no momento, galera, que a Selic tá 14, né? 14. Tava 14,5, mas agora já tá 14. Cara, 14 no CDI, esses contratos são bons, mas aí que tá o pronto, aí que tá o ponto. É pra tá legal demais, igual o KNCR. Se a gente pegar o KNCR, o menino tá bem. Ó o KNCR aqui, ó. Ó o KNCR. 1,03
O PVP, o menino tá bem demais. Principalmente porque ele tá galgando aí nesse CDI que tá alto, né? A Selic tá alta. Então, zerou a gordurinha, Felipe. Trocou de gestão, zerou a gordurinha. A gestão levou o dinheirinho. Pronto, aí a nova gestão tá como? Trabalhando em cima do fundo, fazendo movimentações abessas para conseguir ajustar. E aí foi subindo essa gordurinha. Esse quadradinho aqui é a gordurinha, porque o fundo ele distribui, né? Ele faz a distribuição, ó. Resultado distribuível. Ele poderia distribuir pra gente agora no mês, não nesse, né, de agosto. Mas ele poderia ter distribuído 1,5. Todo cotista ia ganhar R$ 1,05. Mas ele fez o quê? Ele decidiu o quê? Vou distribuir R$ 1 e pegar esses 5 conto, esses 5 centavos aqui, ó, e jogar pra gordurinha. Pra ficar ali, ó, de reserva. Então, ó, a movimentação da reserva acumulada acumulou mais 5. Então, 34 mais 5, 39. Então, a gente tá voltando à nossa saúde aqui, ó. Tá? Tamo galgando. Ele já vai pagar aqui pra gente, ó. R$ 9, já anunciou que vai pagar, ó. Se eu vier aqui, ó. Cara, RBY vai pagar de novo R$ 1, já anunciou, vai pagar R$ 1, cara. Ele tá lá nos trancos e barrancos trabalhando, Pátria tá lá trabalhando pra ajeitar a merda e vai pagar R$ 1, jogou a gordurinha, tá de boa. Fundo bom demais. Cara, o portfólio dele é maravilhoso. Olha, tô lá em São Paulo, passei perto do Alphaville, lembra? RBY, tem RBY nessa parada. Tô lá em São Paulo, dei um rolê, olhei os Jardins e Pinheiro. RBY. Acaba bom, acaba bom. Então, tem, né? Então, é um CRI, ele empresta dinheiro. Lembrando, papel é emprestar dinheiro. A gente empresta dinheiro pra esses cabos. Então, né? Tem dinheiro nosso ali. É diferente de a gente olhar o LZR, que é outra parada. Mas, galera, é esse o vídeo. Vou ficando por aqui. Nossa rentabilidade tá baixa. Não se preocupe, galera. É normal, é ciclo. Tentar bom dia na cadeira, estudar cada vez mais, trabalhar mais para aportar mais e ver a evolução da carteira. Vai ter momentos de alta, vai ter momentos de baixa. A gente tá vivenciando isso juntos. Eu vou ficar indo por aqui. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Falou pra vocês.